O Rabino Jacob compartilha um ensinamento que, embora simples, pode transformar a maneira como o divino responde às nossas palavras. Existem expressões que abrem caminhos espirituais, enquanto outras, sem que percebamos, os fecham. Uma única palavra dita sem cuidado pode impedir que bem-caus destinadas a nos se concretizem. A sabedoria judaica ensina que a língua carrega o poder da vida e da morte, conforme registrado no livro de Provérbios. Neste momento, ele busca esclarecer por que, em certas situações, dizer obrigado não atrai gracas, mas as desvia. Sua intenção não e buscar reconhecimento, mas alcançar 10.000 pessoas que compreendam esse princípio e o apliquem em suas vidas. O objetivo é transmitir um conhecimento preservado pelos antigos mestres para proteger a alma contra influências negativas, como o mal olhado, a inveja e palavras vazias. Quando esse entendimento é colocado em prática, cria-se uma barreira invisível, um escudo de favor que nenhuma má intenção consegue romper. Há séculos, os sábios ensinam que cada elogio recebido não é apenas um som humano, mas uma energia espiritual. Quando alguém enaltece nossas qualidades, inteligência, beleza, sucesso ou conquistas, um julgamento é despertado nos seus. As palavras têm peso e a alma reage a esse peso. Se, ao ouvir um elogio, o coracal se enche de orgulho e esquece a origem de tudo, a luz se apaga. Porém, se reconhecemos que tudo vem do Criador, essa energia se converte em protecal. Por isso, os mestres espirituais orientam que, ao receber um elogio, não se deve responder imediatamente com um agradecimento vazio, como se tudo dependesse apenas de nós. Esse tipo de resposta interrompe a bencal, pois desvia o mérito para o ego. O correto é redirecionar a honra ao divino, dizendo com humildade: bendito seja Deus. Assim, o elogio, que poderia se tornar uma armadilha para a alma, transforma-se em uma coroa de luz. Há uma história sobre Daniel, um comerciante justo e temente a Deus, conhecido por seu sucesso. Certo dia, no mercado, um cliente lhe disse: Daniel, como você prospera? Tudo o que toca dá certo. Ele sorriu e respondeu apenas: Deus me sustenta. Naquela noite, enquanto outros perdiam suas mercadorias em uma tempestade, sua loja permaneceu intacta. Quando contou o ocorrido, ficou claro que sua resposta não foi um mero hábito, mas um escudo. Ao devolver a glória ao seu, o seu o protegeu. Mal olhado, conhecido em hebraico como a Inara, não e uma lenda, mas uma energia real que nasce da inveja e do desejo inconsciente de possuir o que pertence a outro. No entanto, a alma protegida pela humildade não pode ser tocada. Quando devolvemos o louvor a Deus, rompemos o ciclo da vaidade e fechamos as portas ao julgamento. A bencal que vem do alto não precisa de defesa humana, mas de reconhecimento divino. Ponto equívoco do mundo moderno e viver em busca de aproacal, alimentando-se de elogios como se fossem essenciais. Sábio, porém, não vive para agradar aos homens, mas para honrar o Criador. Quem busca elogio se esvazia. Quem busca propósito ciente. Deus não concede bem-causa aos que se exaltam, mas aos que sabem devolver a glória. Por isso, toda vez que alguém disser algo positivo, respire, sorria e responda com fé: bendito seja Deus. Não é uma frase religiosa, mas uma declaração de consciência. Significa: não sou eu, e ele em mim. Quando os seus ouvem isso, sorriem. Uma mulher chamada Sara procurou o rabino e disse: toda vez que alguém me elogia, algo dá errado depois. Ele explicou que não era coincidência, mas um princípio espiritual. Ensinou a responder de outra forma. 2 semanas depois, ela voltou e contou que agora, quando recebia elogios, sentia paz. Ao ser questionada sobre o que fazia, respondeu: só digo bendito seja Deus. Essa é a chave, transformar o elogio em adoracal. Quando recebemos palavras de reconhecimento e as direcionamos para cima, os seus multiplicam a bencal. Mas, se as retemos, elas se dissipam como mana no deserto. Quem o guardava por medo o encontrava estragado, quem confiava, recebia fresco todas as manhãs. O favor divino se renova para aqueles que não o acumulam. Por trás desse princípio há uma verdade profunda. No mundo espiritual, tudo que não é reconhecido se perde, e tudo que é reconhecido se multiplica. Quando admitimos que todo bem vem de Deus, nossa alma se conecta à fonte da abundância. Mas se atribuímos o mérito apenas a nós mesmos, interrompemos o fluxo. Não se trata de punical, mas de uma lei espiritual. Deus não compartilha sua glória porque ela é vida, e a alma que tenta retê-la sem reconhecê-lo se enfraquece. Já se observou pessoas talentosas que se esvaziam por dentro por não saberem lidar com a honra. O elogio que deveria fortalecê-las as corrompeu. Por isso, sempre se repete: o sucesso sem humildade e uma maldical disfarçada. Deus abençoa quem recebe sem roubar-lhe a glória. E essa lical não se aprende nos livros, mas nos silêncios da alma, nas noites em que reconhecemos que, se estamos de pé, e porque ele nos sustentou. Um jovem chamado André disse certa vez: Rabino, sinto que, quando as pessoas me elogiam,
começou a perder a graça que tinha. Ao ser questionado sobre como respondia aos elogios, disse que sorria e agradecia. Explicou-se que, embora não fosse falta de educação, espiritualmente ele estava fechando o canal. Ensinou-se a ele uma nova resposta. 2 meses depois, voltou e contou: as pessoas continuam me reconhecendo, mas agora me sinto leve, sem pressão. A resposta foi simples, porque vosso sinal carrega mais o peso da glória, a devolveu a quem pertence. Cada vez que dizemos bendito seja Deus, os seus abrem uma porta. Não porque a frase tem poder mágico, mas porque expressa alinhamento. Deus não busca perfeição nas palavras, mas a direção do coração. A alma agradecida não se confunde com orgulho, pois sabe que tudo o que possui é emprestado. O orgulho diz, eu consegui. A fé diz, Deus me permitiu. Um desgasta, o outro descansa. Quando jovem, o rabino também caiu nessa armadilha. Sempre que alguém elogiava seus ensinamentos, respondia com um simples obrigado, sem perceber que estava tomando para si o que pertencia ao seu. Com o tempo, seu espírito se tornou mais pesado e suas palavras menos vivas. Até que um rabino mais velho lhe disse algo que nunca esqueceu: Jacob, no dia em que deixar de devolver a honra, a um cal deixara de fluir. Desde então, toda vez que recebe um elogio, sua resposta é a mesma: bendito seja Deus. E, a cada vez, sente dentro de si um rio que volta a correr. Porque a alma que reconhece recebe mais. Deus não concede abundância para ser admirado, mas para ser refletido. Somos espelhos de sua luz, e quando reconhecemos isso, o fluxo nunca se interrompe. Transformar-as não apenas a resposta, mas o próprio destino de quem a pronuncia. Cada elogio recebido e uma prova. Não uma prova de valor pessoal, mas de alinhamento espiritual. Quando alguém disse que trabalho maravilhoso você fez, atenta a cal e a absorver o crédito como se fosse um troféu. No entanto, o sábio entende que essas palavras são um convite, uma oportunidade para redirecionar a glória. Não se trata de falsa modestia, mas de reconhecimento genuíno. A alma que responde bendito seja Deus não está negando seu esforço, está afirmando que o esforço, por si só, não seria suficiente. E como um rio que reconhece sua nascente, sem ela, não haveria correnteza. A Torá relata que Moisés desceu do Sinai com o rosto resplandecente, mas não por mérito próprio. A luz que emanava dele era reflexo da presença divina com a qual estivera. Da mesma forma, quando uma pessoa vive em comunhão com o Eterno, sua vida passa a irradiar algo que transcende suas próprias capacidades. Não é uma conquista, mas uma consequência. E essa luz, por não ser produto do ego, torna-se inatingível para sombras da inveja ou da competição. Mal de olho, como os sabios o descrevem, não é uma força sobrenatural, mas um fenômeno espiritual. Ele se manifesta quando a energia do elogio é retida, quando o coração se enche de orgulho em vez de gratidão, e como um espelho que, em vez de refletir a luz, a absorve e se aquece a te rachar. Mas quando a honra é devolvida ao Criador, a energia não se perde, ela é purificada e multiplicada. O que antes poderia se tornar um peso, transforma-se em bem-cal. Há uma história sobre um artesão que, a cada encomenda concluída, recebia elogios efusivos. No início, sentia-se orgulhoso e aceitava os cumprimentos com um sorriso. Com o tempo, porém, começou a notar que, após cada elogio, surgiam problemas, ferramentas que quebravam, clientes que desistiam, prazos que não eram cumpridos. Um dia, um rabino lhe disse: você está guardando o que não é seu. A glória pertence a quem lhe deu as mãos para trabalhar. O artesão passou a responder aos elogios com louvado seja Deus, e, aos poucos, os obstáculos cessaram. Não porque as palavras fossem mágicas, mas porque seu coração havia mudado de postura. A humildade não é a negação dos dons, mas a consciência de sua origem. Quando uma pessoa diz para o Shashin com sinceridade, ela não está apenas agradecendo, está declarando que sua vida é um instrumento, não um fim em si mesma. Essa atitude cria um escudo invisível, pois quem reconhece a fonte nunca se sente ameaçado. A inveja não encontra espaço onde não há pretensão de grandeza. E o favor divino, por sua vez, flui com mais liberdade onde não há obstáculos de orgulho. Os sabios ensinam que a ti mesmo as palavras aparentemente inocentes têm peso espiritual. Um obrigado dito por educação não e o mesmo que um bendito seja o nome dito com fé. O primeiro pode ser um gesto social, o segundo é um ato de adoração. E a adoração, quando genuína, atrai a presença divina. Não se trata de uma fórmula, mas de uma postura de vida. Quem vive assim não precisa temer as palavras alheias, pois sabe que sua segurança não está no que os outros dizem, mas em quem o sustenta. Em uma comunidade, havia uma mulher que, apesar de seu talento para ensinar, sentia-se constantemente esgotada após receber elogios. Um dia, um rabino lhe perguntou: o que você faz com os elogios que recebe? Ela respondeu: aceito-os e sigo em frente. Ele então lhe disse: você está carregando um fardo que não é seu. Cada elogio que guarda é como uma pedra em sua bolsa. Mas se você os devolver ao seu, eles se transformarão em asas. Ela começou a responder Baruch Hashem com o coração e, com o tempo,
Não. Apenas seu cansaço desapareceu, mas sua influência cresceu. As pessoas ao seu redor sentiam-se inspiradas, não por suas palavras, mas pela luz que emanava dela. A verdadeira protecal não está em amuletos ou rituais, mas na pureza do coração. Quando uma pessoa vive com a consciência de que tudo vem do alto, cada elogio se torna uma oportunidade de louvor e cada crítica, uma chance de crescimento. O mal de olho não tem poder sobre quem não busca glória para si, e a bencal não depende de quanto se faz, mas de como se recebe o que e dado. Por isso, quando alguém disser voz incrível, não veja isso como um veredicto sobre seu valor. Veja como um lembrete. Voz e um canal. E canais não guardam a água, deixam-na fluir. Se a glória for retida, ela se estagna. Se for devolvida, ela se multiplica. E assim, o que começou como um simples elogio pode se tornar uma corrente de bencal, não apenas para quem o recebe, mas para todos ao redor começar a resguardar seu destino. Uma alma que responde com humildade jamais será alcancada pelo juízo, pois vive sob a protecal da obediência. Já se observou muitos caírem não por falta de fé, mas por excesso de confiança em si mesmos. Quando esquecem quem os ergueu, perdem o favor que os sustentava. O orgulho e o mais silencioso dos adversários não chega com estrondo, mas disfarçado de elogio. Por isso, a humildade funciona como uma armadura. Cada vez que se dispara o alien, essa armadura se reforça e o inimigo não encontra brechas para ferir. Ao reconhecer que tudo provém do alto, as flechas da inveja ricocheteiam e a alma permanece em paz. A inveja não penetra num coracal que não se exalta. O mal olhado não atinge quem não se compara. Aquele que se mantém humilde e elevado ao soberbo, porém resiste-se. Se há algo aprendido ao longo da vida, e que a verdadeira grandeza não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se reconhece. Quanto mais se glorifica o Criador, mais glória habita em si. A alma agradecida atrai o bem sem buscá-lo, a que almeja reconhecimento, perde-se no caminho. Há uma frase de um sábio ancião que permanece gravada até hoje. Jacob, quando o homem se olha demais, deixa de ver a ele. Desde então, cada vez que alguém diz algo positivo, sorri-se e pensa, não sou eu. E ele. Essa consciência tem evitado o orgulho e ensinado a receber elogios sem apego, porque quando a glória é direcionada para cima, a paz desce. A alma que aprende a devolver a honra torna-se um canal, e o canal nunca seca, pois a água flui sem cessar. Já a que retém a honra estagna, corrompe-se. A humildade não ofusca o brilho, purifica, não diminui, torna transparente. E quando o mundo enxerga através de alguém, a luz do eterno e glorificada sem que se perceba. Por isso, ao ser elogiado, não há necessidade de explicar ou justificar. Basta inclinar-se e dizer Baruch Hashem, não como uma frase vazia, mas como um lembrete de identidade. E filho do Altíssimo, e tudo o que há de bom em si vem dele. Ao agir assim, as palavras se transformam em oracal e a humildade, em protecal. O eterno cobre aqueles que o honram. Há uma missão de alcançar 10.000 almas que compreendam esse princípio e transformem suas vidas. Se essa mensagem tocou o coracal, que seja compartilhada, não por quem a transmitiu, mas por amor ao eterno. Cada alma que aprende a devolver a glória acende uma lâmpada no mundo de sombras. Ele busca coracões que reflitam sua luz. E se está ouvindo isso, não e por acaso, foi escolhido para levar essa sabedoria adiante. Não busque reconhecimento. Busque propósito. Não persiga aplausos, persiga presença. Ele conhece as obras, mesmo que ninguém mais as veja. O aplauso dos homens se esvai rápido, a provacal do seu, porém, e eterna. Viva para ele, e tudo mais se alinhará. Que a bencal do eterno desca hoje sobre ti, com uma paz que não depende de elogios nem das palavras alheias. E o manto de sua luz te guie e seu favor seja teu escudo. Que cada palavra proferida reverencie o Criador, e cada elogio recebido se converta em adoracal. Que não falte em tua vida a humildade que protege, nem a sabedoria que engrandece. Lembre-se, não e o agradecimento que resguarda, mas a bencal que nasce de uma alma grata. Porque quem reconhece o Eterno jamais cai de onde ele o colocou, e que a paz do Altíssimo te acompanhe desde esta noite e para sempre.